Bem, amigos, estamos aqui no Gestão de Verdade com uma das pessoas mais brilhantes e que eu mais admiro no mundo, Lima. Conta a tua história, Lima. Lima, para quem não conhece, minha esposa carinhosamente chama ele de presidente de tudo. É um dos caras mais fantásticos, com uma visão humana e técnica. E mais do que tudo, muito bom humor, né? De uma forma muito irreverente e tem uma característica muito própria. Lima, se apresenta para o público, conta um pouco da tua história, para a gente poder saber um pouco mais sobre você e desenvolvimento de carreira, né? Perfeito. Bem, vocês precisam dar um pouco de desconto, né? Um bom desconto, porque o Rafael é um querido amigo e tenho uma admiração e um carinho muito grande por ele. E os amigos, vocês sabem que, entre outras coisas, servem para isso, para encher, inflar o nosso ego. Mas agradeço, né, o convite, é uma honra e uma satisfação estar aqui conversando com seus assistentes, seus convidados, as pessoas que estão aqui nos vendo, nos ouvindo. A minha história basicamente é a seguinte: de formação eu sou engenheiro, né? Vou começar daí, e como engenheiro eu fui um engenheiro radical, né? Para você ter uma ideia, eu era daqueles engenheiros que imaginava que nada que não pudesse ser traduzido numa equação merecia ser estudado. Eu, como vários colegas meus, pensávamos nisso. Só para ter um detalhe adicional nisso tudo, quando eu acabei a engenharia, eu fui ser professor do departamento de matemática. Então, fui ainda mais para ciências exatas, é impossível, né? E era esse o meu pensamento, e eu tive que mudar completamente essa visão quando, depois que entrei no mundo corporativo e comecei a perceber que a engenharia era ótimo, que era espetacular, que o conhecimento que você tinha ajudava muito seu raciocínio lógico, mas você não conseguia fazer muita coisa ou quase nada se você não falasse corretamente e conversasse corretamente com as pessoas. Então, o mundo das pessoas chegou a mim depois, bem depois. E, curiosamente, eu comecei a me interessar por esse mundo, pela sociologia, pela psicologia, assuntos que não eram assuntos que me pareciam que faziam muito sentido. Absoluto equívoco, absolutamente equivocado. E a ironia do destino é que, nesse momento, quando eu entrei na empresa, eu entrei na Petrobras, né, eu olhava para a minha carreira, nunca imaginaria o que aconteceu ao longo dela, os caminhos que eu trilhei. Essa é uma das coisas que é importante que a gente tenha consciência. Não dá para prever tudo que vai acontecer com você, né? E você acha que vai trilhar um caminho, e eu vou mostrar aqui em alguns momentos o que é que aconteceu, que fez que eu fosse para outro caminho completamente diferente, e o que é que pode contribuir e ajudar para que esses caminhos sejam diferentes do que você imaginava inicialmente. Pois bem, eu entrei, fiz um curso de engenharia dentro da Petrobras, porque a Petrobras formava engenheiro de petróleos. A partir das outras engenharias, eu era engenheiro químico de formação, virei engenheiro de petróleo. E depois, como já tinha alguma experiência como professor, fui convidado a ir para a própria Universidade Corporativa, que na época tinha outro nome, Universidade Petrobras, na época tinha outro nome. E eu fiquei lá alguns anos dando aula para novos engenheiros. E foi ali que fui começando a perceber como o mundo, né, dependia dos relacionamentos das pessoas. E cheguei a preconizar, lamentavelmente acertei, que alguns excelentes engenheiros não iam conseguir ser bons profissionais dentro da empresa por conta dessa dificuldade. Se você desse um problema para o sujeito resolver sozinho, ele e a máquina de calcular, na época era a máquina de calcular, ele resolvia, mas se ele precisasse falar com qualquer outra pessoa, ele não conseguia resolver. Encontrava dificuldade, não sabia como fazer. E aí as pessoas foram aparecendo e crescendo no meu mundo. E eu fui me interessando, e eu fui estudando. E o mundo é irônico, porque eu terminei sendo o executivo de RH da Petrobras. Né? E isso foi assim uma transformação profunda, primeiro, em mim, entender as pessoas, entender, né, os soft skills, a importância do soft skill, as habilidades de comunicar, as habilidades E isso foi o principal ponto de viragem, tá certo? Esse foi o principal ponto de viragem. Teve outros, né? Porque depois que eu fui para o RH, eu fui depois para a área de novos negócios, de mergers and acquisitions, eu fui presidente da BR Distribuidora. E aí teve uma outra lição importante para mim na minha vida em relação a essas questões, que é o seguinte:
E alguns autores até falam disso, mas eu sempre acreditei nisso, curiosamente. Eu não tinha visto escrito, mas depois eu vi escrito. Fica todo mundo preocupado com a mudança, o que vem da frente, o que vai mudar. E um dos autores que eu li disse o seguinte: não precisa se preocupar com a mudança. A mudança você vai aprender. A gente aprendeu tudo. A gente aprendeu a usar celular, a gente aprendeu a usar computador, a gente aprendeu a usar vários sistemas novos, a gente aprendeu novas moedas. Tudo a gente aprende. O que não muda é que é mais importante. O que você deve se preocupar, e isso é fundamental, é o invariante, aquilo que não vai mudar. E o que é que não muda? A sua capacidade de se relacionar, a sua capacidade de se comprometer com as coisas que você está fazendo, né? São as coisas mais ligadas aos soft skills, hard skills. Muitos deles você consegue aprender depois. O soft skill, isso você tem que apurar, porque essa é a sua caixa de ferramenta. É a caixa de ferramenta que você vai, como eu fui, do RH para M&A, de M&A para executivo de petroquímica, de executivo de petroquímica para executivo, para presidente da empresa distribuidora de combustível. Essa é a caixa de ferramenta que eu carreguei ao longo da minha carreira, para os vários lugares que eu fui. As outras coisas as pessoas sabiam e me ensinavam, e eu aprendia muito com elas. Obviamente que isso é uma outra premissa importante, você tem que estar disposto a aprender e ter a consciência de que vai ter muita gente que sabe muito mais do que você. Aproveite essa oportunidade para aprender. Né? Aprenda, vai incorporando esses novos aprendizados, esses novos conhecimentos, né, a sua caixa de ferramenta para que você consiga ser um profissional cada vez melhor. Então, esse é uma pequena síntese, depois eu vou detalhar um pouco mais, mas eu sei que você queria fazer alguma intervenção, algum comentário, por favor. Lima, é interessante isso, né? A gente vê hoje o movimento, né? As pessoas parecem que querem uma bola de cristal para poder prever o futuro e fazer um planejamento da carreira para os próximos 20 anos, né? Eu acredito que a gente possa ter um planejamento e acredito também que existe aquela coisa que emerge. Como é que foi isso na tua vida, voltando lá atrás, quando você foi fazer a Universidade Petrobras, ou o nome que tinha na época, e aí você foi professor. Como é que foi esse teu despertar? Porque, e você falou de algumas pessoas que você olhava e falava assim, essa pessoa ela vai ter um sucesso técnico, ela tem uma orientação que eu costumo brincar de umbigocêntrica, né? Ela trabalha bem no esporte sozinha, individual. Mas quando ela vai, em Portugal a gente não chama de CNPJ, a gente chama de pessoa coletiva, né? Quando você vai para a pessoa coletiva, quando você vai para a empresa, a pessoa tem uma dificuldade. Como é que foi o teu despertar como um excelente técnico, um engenheiro que se embrenhou nessa mata de desenvolvimento, foi inclusive para matemática? Como é que foi esse teu momento, esse pulo do gato? Que aconteceu do dia para a noite, que foi acontecendo aos poucos? Você tem algumas passagens que você lembra de pontos que foram acontecendo que falaram assim, peraí, eu preciso desenvolver. Porque para você chegar ao nível de, na época, assim, talvez segunda ou até terceira maior empresa do país, você está à frente dela, você teve uma fundamentação lá atrás que foi sendo construída. Mas aonde que virou essa ramificação? Porque eu vejo, talvez, muitos dos nossos ouvintes, né, engenheiros de plantão, técnicos de plantão, talvez até médicos, enfim, depende da carreira, às vezes ele tem uma capacidade técnica incrível. E ele começa a sentir o gosto pela gestão, como acontece na verdade, mas às vezes não tem os elementos. Como é que foram aparecendo esses elementos para você? É curioso, esse realmente é um ponto, foi aos poucos, foi crescendo, mas teve alguns momentos notáveis. Né? Um deles foi quando eu comecei a perceber que algumas das pessoas que trabalhavam comigo, que eram técnicos qualificadíssimos, de grande experiência, de grande conhecimento, né, sofria muita restrição dos clientes. A gente dava aula para a empresa inteira, para as diversas áreas. E qual era a dificuldade? Era porque, quando ia para as reuniões, quando ia se discutir os assuntos, eles se portavam de uma maneira que as pessoas odiavam. Até a gente brincava, dizendo que tinha um deles que a gente brincava, obviamente que não vou nominar, que a gente brincava dizendo assim, que era Lux às avessas. Na época tinha aquela propaganda do Lux, que era o preferido por 9 entre 10 estrelas. A gente brincava ser odiado por 9 entre 10 estrelas, apesar de ser brilhante. Né?
Então, o que acontecia? Ele conseguia fazer tecnicamente as coisas corretamente e tal, mas quando ia para as reuniões, quando ia trabalhar, quando ia se comunicar com as pessoas, ele destruía tudo que conseguia fazer. As pessoas até conseguiam ver a competência técnica nessas pessoas, mas não via, né, a habilidade, e vinham, faziam queixa para mim, e eu comecei a perceber como você destruía a sua competência, tá certo? Pelos seus relacionamentos. Eu vi isso claramente, entendeu? E eram colegas, depois eu fui chefe dessas pessoas, e aí eu recebia, e fui cada vez me conscientizando de que, olha, não basta ser bom, brilhante, excelente, nada contra ser um técnico qualificado, pelo contrário, né, continuei respeitando e valorizando a competência técnica, o conhecimento. O que eu estou dizendo é, você precisa combinar isso com outras habilidades, né? E me caiu a ficha convivendo com pessoas que tinham essa dificuldade e vendo o resultado que acontecia com elas, né? E eu recebia feedback direto. Ia para uma reunião, né? E depois alguém me ligava, dizendo, poxa, rapaz, a reunião foi maravilhosa, mas teve uma hora que o fulano de tal entrou e destruiu a reunião. O cara é bom, mas, pô, Lima, não manda mais ele e tal. Então, é inevitável, né? Porque no ambiente corporativo, em quase todo, não é só ambiente corporativo, na vida quase como um todo, né? Tem um amigo meu, não sei se essa expressão é permitida aqui, mas se não for, você tira depois, dizia o seguinte: no mundo corporativo, tudo que você faz sozinho tem que dar descarga depois, né? Então, porque o resto é tudo coletivo, né? Certo? Então, você tem que conversar com alguém, pedir uma informação a alguém, pedir um dado, partilhar uma informação. Então, esse mundo das relações, ele é muito importante, muito importante. Isso levou um tempo para eu entender. Uma outra coisa que você também comentou aí, e eu queria voltar, se você me permite, é o seguinte: e o que é que faz você ser chamado, você está numa atividade e ser chamado para outra? Como é que você está num lugar e te chamam para outra? Bem, primeiro é aquilo que eu falei da sua caixa de ferramenta. Se as pessoas percebem que a sua caixa de ferramenta é boa para ir para outros lugares, isso é importante, mas não é tudo. A segunda coisa é que tem a capacidade de aprender, aberto a aprender novas coisas. Né? Tá? Chegou num lugar, as pessoas vão saber mais do que você. Então, deixa elas te darem aula, deixa elas te ensinarem. Você não está indo para dar aula, você está indo para aprender na sua fase inicial. Você traz, obviamente, um pacote de coisas, mas você tem muito a aprender. Então, isso é fundamental. E uma terceira coisa que eu acho que é fundamental, né, contribua sempre. Muitas vezes no mundo corporativo, na vida de uma maneira geral, você é chamado para fazer alguma coisa que é fora da tua área de competência. Você está ali fazendo alguma coisa, poxa, você podia me ajudar num outro projeto, numa outra coisa? Posso, eu acho que eu posso ajudar. Muita gente toma cuidado com isso, fica com receio, não quer contribuir, ou acha que foi contratado para fazer uma coisa, não fazer outra, entendeu? Se limita. E isso é ruim, porque essa sua disponibilidade para fazer outras coisas, para contribuir, para ajudar em outros lugares, também aumenta a sua visibilidade no ambiente corporativo. Né? É alguém que se dispõe a contribuir, que se dispõe a sair da sua zona de conforto para aprender e fazer uma coisa diferente, uma coisa nova. Então, eu diria que essa combinação de coisas, sintetizando, né? Sua caixa de ferramenta inicial, sua disponibilidade de aprender e sua disposição para fazer coisas novas, de se deslocar para outras atividades, até se deslocar geograficamente. Tem uma oportunidade em outro lugar, mas não quero, não vou. Às vezes não dá mesmo, às vezes é impossível, por questões familiares, ou isso e aquilo. Mas ter essa disponibilidade também, né, são fatores que contribuem para que você se movimente e tenha uma carreira mais exitosa numa grande corporação, uma corporação de abrangência nacional. Isso é interessante, né? Tem uma frase que eu costumo ser bem repetitivo,
Eu acho que a frase que mais destrói a carreira é o caboclo que fala: eu não fui pago para fazer isso. Exatamente. Né? Falar isso é a morte da carreira corporativa. Né? Quando você sai do nível operacional, né, e vai para o nível tático, ou seja, você deixa de ser um analista especialista e agora vamos para o primeiro nível, porque você já está no nível de conselheiro dos conselheiros. Então, calma que a gente vai chegar lá em cima. Lá no pipeline da liderança, você já foi lá para o topo. Quando muitos dos nossos ouvintes, eles estão aqui no nível tático, ou seja, eles subiram, pode ter sido ali um efeito Aurel, ou seja, um ótimo técnico foi promovido a gestor e está ali tentando entender o que ele está fazendo ali. Porque esse papo de ser um grande tradutor, né, quando a gente olha aqui o nível tático, talvez seja um dos níveis mais complexos. Né? Eu brinco que é o inferno, o purgatório, até você chegar no céu. Né? E aqui no purgatório você é um grande tradutor, né? Que você toma porrada de cima, não pode reverberar para baixo, toma de baixo, não pode reverberar para cima, e você tem que manter um equilíbrio que muitas vezes você não foi treinado para isso. Como é que aconteceu essa tua descoberta desse movimento de ser um grande tradutor? E o que você pode compartilhar com quem está ouvindo sobre essa posição que eu vou chamar de gerencial, ali no nível tático, ali no nível médio? Olha, eu vou misturar a minha experiência com o conhecimento de alguém que é notável na área, que é o Rancharan, né? Porque eu vi ali muitas das coisas que aconteceram comigo. Aliás, isso é importante, porque aproveito para reforçar. Muitas coisas que a gente vê no mundo corporativo está na teoria, está nos estudos, está lá. E às vezes a gente só vem descobrir um tempo depois. Né? Se a gente tivesse tido a oportunidade de estudar no momento, melhor. Mas você vê, era isso aqui. Então, o Rancharan fala claramente o seguinte, os níveis gerenciais são completamente diferentes. Completamente diferente. E muita gente que chega num nível gerencial sonha ir para o outro e não sabe que os desafios do nível que vem adiante não são os mesmos desafios do nível que está colocado abaixo. Né? Primeiro, vamos colocar de forma simplificada, obviamente que não é assim exatamente, e considerem que aqui é uma simplificação. Você é um bom técnico, um cara que faz um bom trabalho, as pessoas começam a olhar para você. E aí você começa a ajudar um colega ou outro ali aqui, você então é candidato a ser o primeiro passo gerencial. Tem algumas questões adicionais. Você tem os valores da corporação, a corporação gosta do seu estilo, dos seus valores, você é um cara que está disponível para ajudar, para colocar. Se isso tudo funcionar, você dá o primeiro passo. Aliás, há quem diga, e eu concordo com isso, que esse é o passo mais importante. Mais importante, porque uma vez que você entra na carreira gerencial, você deveria ter certeza de que aquele é um caminho que você vai trilhar. Eu vi até uma palestra uma vez de um sujeito dizendo o seguinte: a gente gosta de fazer um evento, uma solenidade com o presidente, com o CEO e tal, quando o cara está chegando nos níveis mais altos, mas deveria ser no primeiro nível, porque é na hora em que você diz, você vai não por esse caminho, mas você vai por aquele caminho dali. Porque dali, teoricamente, a sua carreira vai crescendo e vai subindo no mundo gerencial. E se você faz uma má escolha, você vai ficar, como diz a frase, né, fazendo uma fábrica de prego torto e uma fábrica de desentortar prego. Então, você bota um cara que não tem o perfil e depois fica tentando ajustar ele para ele ser um bom gerente. Então, são duas fábricas em série, né? Uma de fazer prego torto e outra de desentortar prego. Então, esse é um momento fundamental. Quem você vai colocar ali? Né? O que é que você vai colocar? Tudo bem. Mas o passo seguinte é mais delicado, porque o cara que gostava de fazer, que fazia, que ajuda os colegas, quando ele dá o passo seguinte para uma outra gerência, ele não vai mais fazer. Tá? E para muita gente isso é o fim do prazer, da satisfação, porque gosta de fazer. Ele agora vai lidar com pessoas que vai ajudar os outros a fazerem. Tá? Então, ele se afasta da execução, ele dá um passo mais adiante. Né? E essa mudança, para algumas pessoas, é ruim. Ela não sente prazer nessa mudança. Tem coisas positivas, óbvio, mas isso pode ser porque gostava de fazer. Daí é que vem as pessoas que sobem e continuam com o microgerenciamento. Que subiu,
mas quer continuar fazendo. Tá certo? E isso é um problema, né? São os gerentes que sobem, mas ficam com a visão de túnel, aquela visão lá da execução, lá na ponta. Depois você sobe, vai ser um gerente de uma função. E aí tem outros desafios. Quando você vai ser gerente de uma função, na hora que você senta da cadeira de gerente de uma função, você herda todo o passivo que aquela função tem. Se é uma área de comunicação, por exemplo, todos os problemas de comunicação da empresa, tá no teu colo agora, pô. Tudo que não estava funcionando, cadê? Como é que você vai resolver isso? Tá certo? E a corporação inteira, tá certo? Tem demandas para muitas áreas corporativas. Por exemplo, eu fui RH, imagina o volume de demandas que tem. E várias outras funções têm esse mesmo problema. Então, você, ao sentar na cadeira, você tem uma demanda da corporação e isso não é simples de lidar. E você tem que lidar com a corporação. Não. Quando você vai ser gerente de uma unidade operacional, tem outros desafios, segundo o Rancharan, que é o seguinte: agora você é gerente de uma unidade em que as pessoas que estão abaixo de você não têm a mesma formação que você. Quando você está numa gerência funcional, tá? Todo mundo ali tem uma formação de RH ou de comunicação, mais ou menos, mas em torno daquilo. Na hora que você vai para uma unidade, você vai ter contador, vai ter engenheiro, vai ter administrador, vai ter... Então, você tem que lidar com um universo completamente diferente de pessoas. Né? E as pessoas têm algumas dificuldades, às vezes, quando fazem essa mudança. Então, você tem que entender que cada uma dessas posições tem dificuldades diferentes, não é igual. Não é só porque você subiu, agora vai decidir sobre valores maiores. Não, tem naturezas diferentes e algumas pessoas não se adaptam na medida em que vão subindo. Quando você vai para uma unidade de negócio separada, agora você passa a ter clientes, passa a ter resultados, passa a ser responsável por resultados e métricas externas da corporação. Aí você tem outro tipo de desafio, outro tipo... Então, é importante ter clareza, né, de que à medida que você vai subindo, os desafios são completamente diferentes. E ter certeza de que você vai se adaptar àquilo, para você não desejar uma coisa e cair naquela velha fala, né, naquela frase famosa do filósofo, que ficou conhecida, que é o seguinte: cuidado com o que você pede, que Deus pode dar. Quando a gente olha esse desenvolvimento, ele vai acontecendo de várias formas na carreira. A gente tem as qualificações, que são os cursos, seja especialização, MBA, mestrado, doutorado. A gente tem a nossa própria experiência. A gente tem a aceleração da nossa experiência através dos outros, que são as mentorias. A gente tem as certificações profissionais, que de alguma maneira, em alguns ramos, elas fazem sentido dentro daquilo que elas se propõem a fazer. Qual foi o caminho desses três, né? Quando eu olho para a qualificação, quando eu falo para a experiência, quando eu falo de certificação, como é que foi esse mix que você foi, dessa água que você foi bebendo, e ao mesmo tempo você, de alguma maneira, ao mesmo tempo que você consome, você acaba de uma outra mão também fazendo, dando, promovendo. Como é que foi esse teu movimento? Porque quando a gente é técnico, quando a gente olha para o nível operacional, quando a gente é extremamente especialista, você olha para o mundo no detalhe, né? Que se você não se livrar disso, quando vira gestor, você faz o microgerenciamento. Então, você está na savana, você olha para o chão. Quando você vira gestor, você olha para o nível macro. Então, eu olho de cima, né? Então, aqui, eu brinco que a gente é míope, é que eu tenho que ter hipermetropia, né? Então, eu tenho nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Como é que você foi trilhando esse caminho? Você foi se preparando? Você teve pessoas ao teu lado para poder ajudar, que ajudaram de maneira disponível? Você fez por observação? Você foi fazendo cursos, né, qualificações que foram te ajudando? Como é que foi esse teu movimento? Porque isso é um movimento que você acabou de contar aqui, de maneira muito descontraída, que é extremamente complexo, né, esse movimento. Então, às vezes, as pessoas elas olham e falam assim, tá... Ainda mais em redes, por exemplo, profissionais como o LinkedIn, que todo mundo parece que nasceu em cripto, né? Caboclo é o CEO da empresa dele mesmo, e ele tem, às vezes, uma dificuldade de entender que
a fruta, né? O fruto é a última parte, né, Todo o processo. de todo o processo. Então, assim, quando vê que você já chegou, né, que você já faz tudo que tem que fazer, teve um caminho para isso acontecer. E às vezes a gente tem que, igual a semente, né? Alguém tem que te afundar lá embaixo para você poder emergir e aí construir, né? E tem processos que não podem ser acelerados. Então, não adianta botar 9 mulheres juntas que não vão fazer filho em um mês. Como é que foi esse teu movimento, seja de qualificação, certificação, de troca de experiência, para aqueles que estão nos ouvindo, que foram abrindo a sua mente no sentido de fazer com que você, nesse movimento, até do próprio pipeline de liderança lá do Charan, você conseguisse chegar lá no topo? Como é que você foi construindo esse caminho? Olha, interessante essa pergunta sua, porque eu acho que ela é fundamental para essa discussão de carreira, né? Quando fala de aprender, como é que você vai aprender? Você pode aprender só com seus próprios erros, a sua própria experiência. É um caminho bom, mas longo e dolorido, né? A experiência é cruel, porque primeiro era um professor diferente, né? A experiência primeiro passa a prova e depois é que dá aula. Então você só aprende depois que errou, né? Então, essa é a maldade da experiência. É bom por um lado, mas tem essa crueldade, né? Você errou, aí você ganha experiência, né? Então, olhando para trás, quer dizer, não foi uma coisa pensada, não foi uma coisa definida, mas olhando para trás e refletindo sobre o que aconteceu ao longo da minha trajetória, eu diria que foi uma combinação de coisas que contribuiu para isso. Primeiro, a observação, né? A experiência, vendo pessoas, vendo o que os outros faziam de certo, o que faziam de errado. Ser observador ajuda, tá? Eu acho que eu observei bastante, mas isso todo mundo de um certo grau maior ou menor faz, né? Segundo, aí é uma coisa que eu tenho e muita gente tem, não sou o único, muita gente tem, mas outros já não tem tanto. Gostar de estudar, de ler, me interessava por um assunto, comprava livros, ia ler, estudava e tal. E eu passei a ler, depois que eu descobri que as pessoas eram o mundo, eu passei a ler sobre sociologia, sobre comportamento humano, sobre trabalho em equipe. Larguei os cursos, apesar de já ter feito até mestrado em engenharia de petróleo depois, eu comecei a estudar outro mundo, outro tipo de coisa, né, que eu não entendia e achava fascinante, começar a perceber aquele mundo. Então, ler muito. Eu lia 2, 3 livros por semana, comprava livros, às vezes não conseguia ler os 3, mas 1, 2, estava sempre lendo, ainda continuo um leitor inveterado, né? Eu acho que isso ajuda a você ter ideias, a você conectar, a você ser criativo. Você está vendo um problema aqui e diz assim, poxa, tem um problema em outra área completamente diferente que o cara resolveu de outro jeito. Então tem coisas que ajudam, quando você tem um repertório amplo, ajuda nas discussões, nos debates, nas soluções de problemas, etc. Então, isso é uma coisa que me ajudou, essa propensão. Agora vem uma outra coisa que eu acho que é muito importante. Até hoje, algumas pessoas que eu conheci ao longo da minha trajetória, não só de dentro da empresa, mas de fora, certo? Me disseram coisas que eu nunca mais esqueci, tá certo? Me disseram coisas, frases que foram lições para a vida inteira e que de vez em quando eu me lembro. Tem algumas dessas pessoas que às vezes eu digo, olha, me lembrei de um cara que eu conversei com ele há 35 anos atrás que ele me falou isso, e serve para você também. Tá? Por exemplo, é uma coisa boba, mas que tem uma importância enorme. Quando eu fui ser executivo de recursos humanos, esse cara era um consultor, já tinha sido um senhor sênior, já tinha passado por muitas empresas, era meu amigo, aí falou assim, Lima, você tome cuidado, porque tem uma propensão dos executivos de recursos humanos, ele tinha sido executivo de recursos humanos, a querer agradar todo mundo. E você não vai agradar todo mundo. Você não vai agradar a diretoria, não vai agradar os gerentes, os sindicatos, os empregados, você não vai agradar todo mundo. O que você tem que objetivar é outra coisa, é o respeito de todo mundo. No dia que você disser não pode, não dá, tá certo? As pessoas podem ficar chateadas com você, mas vão respeitar, porque o Lima falou que não pode, que não dá para ser feito. Então, se você tem o respeito, tudo deriva daí.
Agora, se você tenta agradar todo mundo, provavelmente você não vai conseguir o respeito, tá? E não vai ter isso. Isso é uma coisa que eu tentei, né? Construir essa credibilidade, esse respeito, exatamente com essa premissa. Isso foi uma lição de vida. E tem várias outras, mas essa é uma que... Assim, seu objetivo é ser respeitado naquilo que você fala, naquilo que você faz, naquilo que você diz. Tá? Um dia o presidente vai querer... Pô, não dá para fazer isso, não, presidente. Infelizmente não dá por esse e esse motivo. Bom, se você disser, ele pode ficar chateado, mas se você tiver credibilidade para o que você está dizendo, não vai tentar fazer aquilo. Então, esse é um dos grandes desafios, né? Ter gente que você confie, gente que você tenha lições e experiências, se você identificar algumas dessas pessoas que, no fundo, estão te fazendo uma mentoria, né? Estão te orientando. Né? Isso pode ser de dentro da organização, pode ser de fora. Tá? Essas coisas são muito ricas, né? Em encontrar gente maravilhosa, competente, qualificada, uma em uma área, outra em outra área, né? E se você não tiver dentro da empresa, vai buscar lá fora. Se tiver alguém que faz isso profissionalmente como mentor, vai buscar isso lá fora, né, para que possa te ajudar. Mas essas lições, elas são muito fortes e elas carregam, elas vão com você ao longo da sua trajetória e mantêm você numa direção correta. Então, eu diria que a combinação que eu utilizei foi essa, tá certo? A observação é importante para você ver. Eu até tinha citado antes, estava vendo que os caras tinham dificuldade por conta do soft skill, não tinham o soft skill adequado. Ler, gostar de entender, de ler, buscar pessoas que tenham experiência, tenham algo a dizer, que você respeite, que você tenha confiança no que ela fala, no que ela diz, e que, obviamente, comprovem que tem uma carreira exitosa, de sucesso, que não é um discurso só de livro, é da experiência dela. O livro também ajuda, óbvio, mas isso reforça, né? Olha, é assim e eu cheguei lá fazendo isso. Isso dá um pouco mais de confiança para você fazer, quando você combina a experiência com a visão acadêmica. Então, eu diria que esse foi o mix, tá certo? No meu caso. No entanto, eu quero reiterar que esse mix pode funcionar bem para o Lima e outros, né, em outras atividades, as certificações e tal. Tem uma outra coisa. Sempre gostei de curso, né? Mas fiz menos do que gostaria. Apesar de hoje ter feito DBA, doutorado, fiz mestrado em engenharia, fiz especialização no INSEAD, fiz 2 MBAs, mas eu acho que eu fiz menos cursos do que eu gostaria de ter feito, principalmente quando eu estava em position, pelos desafios de tempo, né, da vida acadêmica, da vida profissional que a gente tem, que dificulta às vezes. Né, tem uma saída curta para o curso de uma semana, cursos curtos, etc. Mas eu gostaria de ter estudado mais. Eu acho que quando a gente vai buscar o conhecimento consolidado na ciência, tá lá, você ganha tempo. Tá? Quando eu me aposentei, que fui fazer o DBA, eu vi coisas que, se eu soubesse disso, eu tinha cortado. Eu até fiz do jeito, mas levei um tempo para entender qual era a melhor forma de fazer. Podia ter abreviado aquilo ali. Entendeu? Então, essa coisa... o conhecimento consolidado, acumulado, né, tem uma utilidade, né, tem uma importância muito grande. E, às vezes, a gente não valoriza, acha que o nosso conhecimento, a nossa experiência vale mais, mas a experiência dos outros também vale menos. Aliás, alguém já disse isso, a frase não é minha, óbvio, assim, quando você aprende com a experiência dos outros, você sofre menos. Né? Né? As pessoas passaram por aquilo para chegar àquela conclusão. Então, você pode se antecipar não passando por aquilo para poder chegar lá. Quando você passa, né, esse nível, foi o nível que a gente discutiu, você chegou aí no nível tático. Agora você indo para o nível estratégico, né? E depois do nível estratégico, você ainda tem uma passagem por consultoria e teve uma passagem por uma série de conselhos. Quando eu falo que o Lima é um dos profissionais mais completos que eu já vi na minha vida, eu não estou falando isso da boca para fora, não. Eu talvez seja uma pessoa muito empolgada em ressaltar o lado positivo das pessoas, mas absolutamente fundamentado em fatos e dados. Lima,
quando você vai para o nível estratégico, né? Quando você senta para a presidência de uma empresa, de uma galera, como é que você se prepara para aquilo e quais são as competências que você acha que você teve que evoluir ou desenvolver que te colocaram nesse patamar? Porque eu entendo, e mais uma vez é um ponto para aprender contigo, como sempre, primeiro eu entendo que as pessoas veem que a gente está preparado antes da gente. Então, às vezes, a gente recebe o convite e nem a gente sabe que a gente está preparado e fala assim, mas vai. Eu sempre fui dessa prerrogativa. Eu primeiro vou, depois eu descubro por que a pessoa viu em mim alguma coisa que eu falei, pô, ela está vendo alguma coisa que eu não vejo. Né? A gente tem eu costumo dizer que a gente tem muitos pontos cegos. Né? Eu tenho essa humildade de admitir que talvez eu não consiga enxergar minha competência e talvez fazer isso pelos outros, talvez outros também tenham o mesmo problema que eu. Né? Como é que você recebeu isso e como é que você se preparou? Qual foi o choque quando você vai para o Monte Olimpo? Como é que funciona? Antes de responder a sua pergunta, eu vou trazer aqui um comentário de um consultor que era mentor de CEOs dos Estados Unidos, de executivos e tal. Eu li esse livro, já tem uns 20, 30 anos, eu não lembro mais o nome do autor, nem lembro mais de qual é o livro, mas eu sempre gravo as lições. O importante é a lição gravada. E gravei porque eu acreditava naquilo que ele estava falando também. E eu falei, poxa, agora a minha sensação de que isso era verdade está consolidada por alguém que foi mentor de mais de 1000 CEOs executivos. Ele disse o seguinte, e aí fique tranquilo com isso que você acabou de dizer. Ele diz assim, toda vez que eu pergunto para um cara de grande sucesso, que todo mundo respeita, que é considerado, o que é que você faz que faz de você uma pessoa... Sabe qual é a resposta mais frequente? Não sei, eu falo com as pessoas, eu converso, eu não sei o que é que eu faço de diferente. Não sei. Então eu não sei por que eu sou bom, tá certo? Não sei, eu falo, eu converso e tal. Toda vez que eu converso, voltando ao consultor, fala do consultor, do mentor de executivo, ele diz, toda vez que eu falo com alguém que topou na carreira, não conseguiu chegar onde queria, não foi onde queria, a resposta mais frequente é a seguinte, eu não sei por que eu não fui mais alto. Tá? Porque eu sou um cara que faço isso, que faço aquilo. Ele vê tantos valores e tantas virtudes que os outros não veem e por isso não levaram ele lá para cima. Então, o mais importante é a naturalidade, a maneira como você faz. Né? É difícil você perceber por que você faz. Tem um texto que foi atribuído ao falecido Veríssimo, né? E eu acho que é dele, mas ele diz assim, você via Pelé jogando, ele dava um drible, dava um chapéu, parecia ser a coisa mais... Entrava na área, tocava no canto, parecia ser a coisa mais simples do mundo aquilo. E todo mundo que tentou jogar bola sabe que aquilo é uma coisa difícil, né? Só Pelé e alguns poucos conseguem fazer com aquela naturalidade. Para ele, o que é que você faz? Naturalidade, naturalidade. Então, obviamente que isso vale também para todas as pessoas de sucesso. As pessoas de sucesso, elas têm dificuldade de apontar, segundo esse cara, e eu tinha essa sensação, porque eu estava acostumado, às vezes, como executivo, ouvir muita queixa de gente. Poxa, eu sou um cara tão bom, eu faço tanta coisa, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e ninguém me coloca. Já tive 6 gerentes e ninguém me colocou lá em cima. Pô, será que 6 caras viram tudo errado? Né? Então, é difícil mesmo perceber, tá? É difícil mesmo perceber o que é que faz de você um cara. Mas se você para, reflete, pensa, né? Eu vou dar uma resposta para essa sua pergunta. Qual é a diferença na medida que você sobe? Né? O que é que muda? Uma das coisas que muda, que eu acho que é muito importante, é o seu ângulo de visão do que é que você tem que olhar. Tá certo? Quando você está mais embaixo, é meio óbvio, mas tem implicações relevantes. Quando você está nos primeiros níveis, você está ali na equipe, olhando, vendo, tá, na medida que você vai subindo, você vai tirando o foco da equipe e vai colocando foco na lateralidade do lado. Tá? Quando você chega no topo, você está
se você é o CEO, se você é presidente, você está olhando para os investidores, você está olhando para o mercado, você está olhando para a Bolsa de Valores, você está olhando para o governo, você está olhando para o... O seu olhar é outro, o que exige outras habilidades, né? outros conhecimentos, diferente daquilo que você estava fazendo lá embaixo. Então, o que vai mudando é essa abrangência do seu olhar, o seu horizonte muda. E ao mudar, não é só mudar o foco, muda o nível, né, e da competência que você precisa ter para se relacionar com esses novos públicos. Né? São públicos diferentes. Quando você vai para CEO, presidente e tal, você está ligando com os stakeholders externos, você está olhando com investidores, você está olhando com o mercado, você está olhando com acionistas, você está olhando... Esse é o público que você vai ter que lidar, que é diferente quando você lida com um stakeholder, que é o empregado, lida com outro stakeholder, às vezes um prestador de serviço, um fornecedor, né? Mas isso vai mudando à medida em que você sobe. E isso não é tão óbvio. Tem coisas que parecem igual, as pessoas olham e parece similar, mas tem intrinsecamente alguns aspectos que são completamente diferentes. Né? Quando você olha para a empresa com o olhar do empregado, do negócio, é um. Quando você olha para a empresa com o olhar do acionista, com o olhar... é outro. Né? Como é que você concilia esse mundo? Né? Então, você tem que ir ampliando o seu horizonte, olhando para fora e mais. Aí vem a segunda parte, que não é uma parte também fácil. Para ter tempo para olhar isso, internamente você tem que ter pessoas que você confie, uma organização que funcione, que você periodicamente faça os seus checkpoints, que veja o que está acontecendo, o que está andando, para liberar tempo para você olhar para fora. Então, essa é que é, na minha visão, e não só minha, mas muitos livros também apontam nessa direção, uma das grandes diferenças de você estar no topo, de você estar na base da organização. Como é que foi a migração? E aí você chegou no Monte Olimpo, né? Conversou com os Zeus, bateu um papo lá com o pessoal. E aí você se manteve indo, né, usando a lógica de lateralmente, você sai desse movimento, né? Ou ainda dentro desse movimento, e você olha... É importante para quem está nos ouvindo, né? São 3 grandes camadas dentro da organização que muitos gestores não olham para isso, né? Não é estratégico, tático, operacional. Isso está dentro do que você vê. O que você vê lá em cima é a diretoria executiva, né? Que dá direção e executa. Existe alguém acima dela que é o conselho, que é quem monta a estratégia, diz para onde a organização vai e contrata a diretoria executiva ou... Essa, pelo menos, é a principal função dela. E tem quem contratou o conselho de administração para poder montar a estratégia e dizer o que fazer com o recurso dele, que é o acionista. Então, quando a gente olha para uma organização, estou fazendo esse disclaimer que isso pode parecer óbvio, mas às vezes para quem está nos ouvindo isso é uma novidade. Quando eu olho para a governança corporativa, eu tenho que entender, existe o dono do dinheiro, os especialistas que o dono do dinheiro contratou para poder montar a estratégia do que fazer com o dinheiro dele, dado que essas pessoas são notáveis dentro daquilo que fazem e representam o interesse do dono do dinheiro, e quem essas pessoas designam e contratam para poder montar o organograma. Então, eu estou olhando agora acima do nível do mar do organograma, estou olhando lá em cima. Como é que é essa migração, Lima, para conselho? Como é que você... vou fazer depois 2 perguntas, tanto para nível de conselho quanto para ser headhunter. Mas vamos focar primeiro no movimento de conselho. Como é que foi essa tua... foram mais de 15 conselhos, presidindo conselhos. Como é que você enxerga essa evolução, tendo em vista que, mais uma vez, importante reforçar, o Lima começou no nível operacional e chegou lá em cima no topo. Por isso é importante a visão dele, para quem está nos ouvindo, que às vezes a gente ouviu falar da pessoa, mas não tem ideia do percurso gigantesco que foi feito para chegar até lá. Só tem 2 coisas fáceis na vida que eu costumo brincar: ficar endividado e ficar acima do peso. Todo o resto é muito difícil. Então, dentro disso, quando você olha uma pessoa que construiu uma carreira vindo lá do interior, teve uma infância complexa, construiu uma história,
a gente tem que parar para ouvir, entender qual é o movimento. Então, assim, por isso que eu te pergunto, como é que você enxerga esse movimento lá em cima no Conselho de Administração? Como é que foi o driver? O que mudou no Lima? Ok, agora eu de executivo estou indo para definir a estratégia. Quais são os pontos que acabaram te levando até lá e o que foi construindo ao longo desse caminho? O que é fundamental nessa história que você está colocando aí, tem vários aspectos, mas o que eu vou ressaltar é que o conselho, né, as pessoas não têm clareza disso, muita gente não tem, alguns têm, obviamente, mas muitos executivos não têm, e essa é uma dificuldade. Hoje eu treino executivos que pretendem ser conselheiros, e uma das coisas que a gente diz para eles com muita intensidade, olha, conselheiro não é executivo, tá certo? Tem algumas diferenças fundamentais, e essas diferenças não são claras a priori. Tá? Por exemplo, um executivo ele tem um grau de competência que ele decide o que vai fazer. Ali dentro daquele nível de competência, ele estabelece, ele tem um certo discricionariedade em que ele pode decidir. Obviamente que a partir de um certo ponto ele tem que subir para um outro nível, mas ele tem. O conselheiro tem 0 grau de discricionariedade. 0. Não existe nenhuma decisão de um conselheiro. Toda decisão do conselho é decisão coletiva. Tá certo? Então, primeiro ponto importante é, para ser conselheiro, uma das variáveis importantíssimas é a sua capacidade de convencer os outros das suas ideias. Tá certo? Porque você não basta ser o cara mais qualificado tecnicamente, você vai ter um voto, se todo mundo pensar diferente, você está vencido. Você é o melhor cara daquele tema, é o cara que mais conhece aquele tema, mas se você não conseguir convencer o conselho, ou se as pessoas não se convencerem daquilo que você está dizendo, não adianta você ser o mais especializado, com pós-graduação naquela área específica, não vale. Então, essa é uma diferença fundamental. O conhecimento é importante, né? A habilidade de convencer é mais importante, ou é tão importante quanto o conhecimento. Né? Porque você tem que dizer, ó, eu acho que não deveria ser assim, deveria ser desse jeito, por isto, para que seus pares, né? E no conselho são todos pares. Né? O presidente do conselho não é chefe do conselho, ele é o coordenador do conselho, mas ele tem um voto igual aos outros, entendeu? Então, a capacidade de convencer os outros é a variável muito importante, obviamente aliado, você só vai convencer se você tem conhecimento, tem uma base, tem tudo isso. Então, essa é uma mudança. A segunda, que muita gente tem muita dificuldade de ir, é que o conselho você não executa. É aquela velha frase do nose in, hands out. Né? Você mete o nariz, mas não mete a mão. Né? Até evoluíram na frase de dizer assim, põe o cotovelo na mesa para avançar um pouco. Mas, e para muita gente isso é muito difícil. Já quer fazer, já tem que dizer como vai executar. Não, por que você não faz assim, assim, assim? Toda vez no conselho que você vai para o como, você está saindo do papel dos conselhos. Toda vez que você está falando de como e porquê, você está mais no papel do conselho. Por quê? Para onde? Essas são perguntas que o conselho se faz. Na hora, não, como vai fazer? Por que não faz assim? Por que não faz aquilo? Você está entrando, ou pelo menos na fronteira da execução, e está se metendo nas atribuições dos administradores. Então, é uma coisa completamente diferente. E você pode ser um brilhante CEO, um brilhante presidente, né, e não se adaptar a esse papel. Você fica angustiado, porque você quer fazer. Eu já vi depoimentos de vários CEOs que dizem assim, olha, eu fui tentar ser conselheiro, mas eu não aguentei aquilo não. Aquele negócio de ficar dando voto, opinião, eu estava aí querendo fazer, e eu ficava angustiado, começava a criar conflito com o CEO atual, entendeu? Porque ele não achava que o cara estava fazendo do jeito que ele deveria ser feito. Então, é bem diferente. Então, novamente, a gente acha que é só uma evolução, mas tem que entender, toda vez que você vai dar um passo, quais são, né, as características e as demandas daquela nova atividade. Então, tem uma diferença marcante entre ser executivo
e ser conselheiro. Você não tem grau de discricionariedade, só existe decisão colegiada do conselho, né? Pode até ser uma decisão por maioria, votou e tal, mas a decisão é do conselho, não é individual. Você pode ser o sujeito mais competente e mais brilhante, né? E você tem um voto dentro do conselho. Então, essa clareza de papéis, talvez a lição nesse ponto, Rafael, assim, o que a gente poderia deixar consignado, né, para as pessoas terem na cabeça, toda vez que você for passar de um nível para o outro nível, assim, o que é que nesse nível eu vou precisar exercitar, fazer, que eu não fazia antes? O que é que eu vou precisar agregar? O que é que eu vou precisar ser bom, que eu não era bom, ou que eu já sou bom, mas eu preciso aperfeiçoar? Né? Porque nunca é igual, ou raramente é igual, o nível acima das atribuições do nível baixo. A gente acha que, como fui bem aqui, sobrei aqui, vou sobrar lá no outro. Não é necessariamente assim. Não é necessariamente assim. Né? Esse cuidado que a gente tem que ter toda vez que é promovido. Né? A promoção traz isso. Né? Aquela velha frase, né? Você está fazendo bem, você é qualificado, é competente, todo mundo adora. E muitas vezes, ao ser promovido, é um desastre. Assim, pô, esse cara era tão bom no nível que estava, agora foi para um outro nível, que ele atingiu o limite de competência dele. Né? A lei de Peterson. O cara está agora ali no lugar onde ele... Agora a cadeira é bem maior do que ele. Né? Isso pode acontecer, todo mundo, quando é promovido, a cadeira pode ser maior do que você, mas você tem que rapidamente crescer para ocupar a cadeira. Se você não crescer para ocupar a cadeira, você vai virar um problema para a organização e para a sua própria carreira. Isso é interessante, Lima, que você está trazendo. Me remete um pouco à lembrança das minhas experiências, do que eu passei. Você trouxe um fato, eu quero compartilhar isso com vocês, uma reflexão que eu tive aqui durante essa conversa. O Lima trouxe um ponto que talvez seja o mais essencial de todos, que é entender o que não muda, né? Entender o que não muda na natureza humana. E existe um desejo no ser humano, né, que é ardente em todos os níveis, que é o desejo de se sentir importante. O que é ser importante? É entender que o outro se importa comigo, ou seja, o outro me leva para dentro. Quando você genuinamente tem atenção escutativa, né, você vai se manter na seguinte posição de humildade, lembrando que humildade significa terra preparada para ser arada. Você vai entender que tem alguma coisa que o outro tem, que ele sabe muito mais do que você, por mais estudioso, genial e brilhante que você seja. E essa é uma característica que ela te permite criar empatia com o outro. Porque você vai tentar entender o seguinte: o que o outro tem que eu, de alguma maneira, não aprendi, que possa me botar nessa posição humilde de aprender, e se o outro tiver aberto, poder trocar. Se não tiver aberto, eu não troco. Né? Mas, enfim. Dentro dessa lógica, trazendo um pouco disso, assim, só compartilhando com vocês uma reflexão que eu mesmo tive aqui ouvindo o Lima, a gente vai para uma parte que entendeu o seguinte: o Lima, ele fez um movimento que é muito peculiar e poucas pessoas que eu conheço, profissionais, globalmente falando, fizeram, que foi um movimento de se transformar em alguém que seleciona executivos. Né? Então, você se transformou em tão bom em lidar com pessoas, né? Tão excelente naquilo que você faz, que você foi trabalhar numa das maiores empresas do mundo selecionando executivo. Qual é a grande dificuldade que você, com esses pares que selecionam executivos, e aqui para a gente poder refletir, né, fazer o nosso exercício de humildade e o nosso exercício de entender aquilo que não muda, o que são características que você olhava e falava: esse cara é muito bom, mas... Aí ele vai e morre no... Ou você olha para esse cara e fala assim: é muito bom e é ele que eu vou selecionar. O que separa? Acho que era no topo, né? Se o cara se formou em Harvard, se formou em Hogwarts, ou onde ele se formou, pode até impressionar no currículo, mas tem uma máxima, né, em RH, embora não seja da área, que a gente escuta muito, né? Contrata pelo currículo, mas o currículo chama atenção, mas demite pelo comportamento. Exatamente. O que são pontos que você, como recrutador de executivos,
olha como muito positivas, assim, características que quem está nos ouvindo deve buscar se desenvolver, né? E características assim, cara, não faz isso que é o destruidor da tua carreira. O que você vê assim de grandes extremos? Bem, obviamente que a primeira coisa que um executivo, alguém que tem que se colocar, é uma habilidade de se comunicar, tá certo? Você olha de cara. Se o cara tem muita dificuldade de contar a vida dele, a história, as coisas que ele fez, você pressupõe que ele vai ter dificuldade de se comunicar com as equipes, com os pares, com isso. Então, você tem que impressionar pela sua facilidade, mas isso tem um risco, né? A facilidade de comunicar pode levar a supervalorizar ou vender aquilo que não é exatamente, tá certo, o que tem na sacola. Então, primeira coisa, você tem que olhar, obviamente que é o que impressiona primeiro. Se a pessoa sabe falar bem, você não sabe falar bem, tá certo? Então, se o cara fala mal, tem dificuldade, você começa a ficar meio preocupado. Pô, o cara não consegue nem se explicar, nem dizer como é que foi, o que fez e tal, contar a história dele que ele sabe, imagina. O segundo ponto é esse, é você assim, o cara fala bem pra caramba, o cara se coloca bem e tal. Olha, será que o que ele vai dizer daqui para frente, das coisas que ele está contando, né, são verdade? Então, esse é um ponto que sempre chama a atenção. Então, estamos falando aqui os lados curiosos da coisa. Mas o mais importante, agora vamos responder a sua pergunta. O mais importante para selecionar executivo é o seguinte, é muito difícil você encontrar qual é o trabalho da seleção de um executivo. Não é só de executivo, selecionar de um profissional para trabalhar com você. É você tentar preconizar qual vai ser a performance daquele cara naquela situação. O que é que projeta que o cara vai fazer um bom trabalho, um bom desempenho ali? É o curso que ele fez? Os currículos que ele tem? Tudo isso pode ajudar e tal. Mas o mais relevante, há um consenso que o mais relevante, e essa aí é a recomendação que eu daria para quem está interessado, é o seguinte: me conte um problema que você tinha. Se eu quero, por exemplo, trabalhar em equipe, me conte um problema que você tinha, qual era o problema, como que você resolveu e qual foi a sua contribuição para que isso se resolvesse. Então, pode ser de equipe, pode ser de qualquer tipo de coisa. Você deixar que a pessoa explique para você, tá, alguma situação que ela vivenciou e como ela resolveu aquilo, obviamente que você perguntando, questionando, verificando se tem alguém que pode confirmar que isso efetivamente aconteceu, que não é uma história inventada. Por quê? Porque quando isso acontece, tem uma premissa, que é isso que os seletores, as pessoas que selecionam, imaginam o seguinte, que os instrumentos que você usou para resolver aquele problema estão na sua mala de competência. Tá certo? Eu quero saber que instrumentos estava na sua mala que você usou para resolver, porque esse você vai carregar, vai transpor para a nova atividade que você vai. Então, o que eu estou tentando descobrir, essa é a mensagem, quais os instrumentos que tinha dentro da sua mala. Então, você vai ter que contar uma história que mostre que você, né, tem aqueles instrumentos e como você utilizou ele, que resultados você obteve com aqueles instrumentos. Esse é o que melhor prognostica. É porque você tenta descobrir o que é que o cara está trazendo dentro da mala. Tá certo? Essa é... O resto, sabe, tem coisas que são legais. O cara fez um bom curso, fez isso, fez aquilo, mas não quer dizer que ele vai ter uma grande performance. Tem outras coisas que são consideradas também, né? Se o cara vai se adequar àquela cultura organizacional, em que cultura ele trabalhou, que valores ele tem para ver se bate. Eu não estou excluindo outros aspectos, mas o aspecto fundamental da performance é o seguinte: eu precisava descobrir o que tem dentro da sua mala de competência. E eu não adianta dizer, você me contar que tem. Eu queria que você me mostrasse como você usou o que tem dentro dessa sua mala, para eu me convencer de que você tem realmente aqueles instrumentos dentro da mala.
como você faz uma coisa, como você faz qualquer coisa, né? Exatamente. Agora, o que você olha que de cara fala assim, esse aí não, esse já morreu no... Já entrou, você já vai, meu amigo, já pode pedir a música no Fantástico, vai pro próximo, que esse não vai ficar. Como é que... Olha, é sempre difícil, né? Porque as pessoas são muito criativas, ela escolhe várias maneiras de falhar. Né? Tem o cara que, quando você senta pela conversa com ele, você acha que ele está esperando só Deus sair de férias para ele entrar e consertar o mundo, né? Substituto de Deus. Entendeu? Aí tem muito a ver também com que tipo de perfil que você vai querer, para onde você vai alocar. Tem um cara mais falante, menos falante, um cara mais relacional. Depende de muita coisa, né? Mas tem uma regra que vale para ser gerente, que vale para casar, que vale para tudo. A pessoa tem que gostar de você. Tá certo? E de que é que as pessoas gostam? De alguém simpático, que passe a mensagem de atencioso, de competente. Então, quando você sai do escopo daquilo, né, que foge em algum lugar, arrogância, despreparo, você saiu fora da caixa. É mais difícil, não quer dizer que o cara não deva olhar, aprofundar mais. Então, você tem alguns parâmetros, né, que você olha e que diz assim, pô, se o cara sair desse quadrado aqui, desse octógono, ou quantos parâmetros sejam, né, ele está fora. E não é um só, né, são vários. Às vezes chega um cara, na primeira entrevista do cara, não gostei. O cara não consegue se comunicar. É um, tá fora. O cara, pô, chegou com arrogância, achando que, entendeu, que ele é o rei do mundo e tal. É uma coisa que, em geral, não se coaduna com as posições que você está buscando. Né? Você está buscando gente que vai interagir com o outro, que tem... Então, eu não diria uma coisa. Né? Eu já fiquei mal impressionado com todas essas coisas. Né? Um cara chegou com uma coisa... E já fiquei bem impressionado com essas mesmas coisas dentro do contexto, né? Quando o cara fala coisas que você diz, poxa, bacana. Não sei se é verdade o que ele está dizendo, mas bacana o que ele está dizendo. Aí vou aprofundar para ver se é verdade. Me engana com convicção. Né? Não, é verdade. Então, é muito... então, o que eu diria é isso. Não é uma seleção simples. Tem erros, comete-se erro, porque você está fazendo uma projeção. Você está entrevistando alguém, conversando com alguém, e tentando ver o que é que ele vai fazer lá no futuro. Quando você não conhece em profundidade o sujeito, vai ter que extrair essas informações, e quando esse sujeito operou em um ambiente e agora vai operar em outro ambiente, e você tem que prognosticar como é que ele vai operar em outro contexto, com outras pessoas, com outras equipes. Então, tem uma margem de erro razoável, tá certo? Mas também tem um grau de acerto considerável. Vou fazer mais 2 perguntas para a gente poder seguir dentro da nossa lógica para encerrar o Gestão de Verdade e começar qual é a sua tese, que você vai ser o nosso número 1, para variar um pouco, sempre o nosso primeiro. Essa segunda pergunta, né, antes da primeira de término, é uma pergunta que eu escuto muito essa nossa geração, a geração após a minha. Né? A minha geração, eu brinco que é o limite da geração que começou no mundo analógico e foi para o mundo digital. A partir da minha geração é tudo digital. Então, terão novos desafios. Né? E essa nova geração que chega, né? Eu já sou 40 a mais, e eu vejo a geração de 30 se preocupando com equilíbrio de vida e carreira e desenvolvimento. E eu tenho tido muitas reflexões acerca disso. Eu queria ouvir a tua reflexão, que eu só entendo que primeiro você faz, depois você recebe, né? Primeiro você recebe, depois você faz. Eu vejo umas inversões de valores dentro do processo.
pessoal brinca que quase todo mundo parece filme da Sessão da Tarde, que o herói acaba virando aquele que era o nerd jogado de lado, que não entregava nada, que vai aparecer miraculosamente, só que o mundo não é um conto da Disney, né? Como é que você enxerga essa história de equilíbrio, sacrifício e desenvolvimento de carreira? Assim, como é que você vê esses pratos girando e quais são as dicas que você pode dar para as novas gerações? Olha, eu não sei se eu sou uma pessoa muito qualificada para fazer esse comentário, não. Por mais que você... Porque eu acho que muito tempo da minha vida eles não estavam tão equilibrados assim, tá certo? Eu fiz uma dedicação muito forte à carreira, mudei de país, fui para o exterior, mudei de estado, arrastando a família junto, filho e tudo. Então, sempre privilegiei muito a minha carreira. E o que eu posso dizer sobre isso? Uma das coisas que eu posso dizer sobre isso é que agora que eu estou no outro estágio, é que deveria ter sido diferente. E eu não sei o que é que teria acontecido com a minha carreira se fosse diferente. Mas é muito bom ter uma dedicação em um tempo, né, para cuidar da família, para ver os filhos crescerem como deve, não perder. O meu primeiro filho, quando nasceu, eu nem estava na cidade, estava em outro estado, tá certo, trabalhando e tal. Então, assim, eu sinto um prazer e um alívio enorme de agora estar nesse momento em que eu consigo, né, fazer várias coisas, atividades, mas de uma forma, de uma agenda que me permite ter uma relação com a família mais próxima, saber mais de perto o que está acontecendo com os filhos. Né? Então, eu diria que deve ser bom ter um equilíbrio melhor, né? Como todo mundo sonha e as novas gerações almejam, né? Deve ser bom, mas eu não sou habilitado, me considero desqualificado para dar lições ou sobre esse assunto, porque eu não fui uma pessoa que consegui... tem um preço, né? E esse preço não é um preço simples, é um preço delicado, e a vida é de trade-offs, né? Você dedica mais à carreira, aceita um desafio. Você quer ir para o Rio, você quer ir para não sei onde, você vai fazer o quê? Você vai para Brasília, você vai para os Estados Unidos. Você vai e a família vai seguindo com você, né? Isso tem um preço. Começa a jornada às 7 horas da manhã, volta para casa às 9, 10 horas da noite e tal. Não tem jeito, isso tem um preço que realmente as novas gerações estão discutindo, estão colocando aí essa discussão na mesa. Talvez a questão não seja de geração, talvez a questão seja mais geral, mais ampla, de repensar, né, o mundo do trabalho, o que é que está se fazendo. Por exemplo, tem uma discussão de trabalho em casa, com mais tempo, com a família, mais liberado. Tem várias coisas na mesa. Eu não sei, honestamente, vou ser honesto com você, eu não sei o que é que eu sugeriria e recomendaria, eu diria em relação a isso, tá certo? Eu sei que realmente é um problema, mas eu não sei dizer qual é a solução, né? E, obviamente, eu sinto que os mais novos, é isso que você está dizendo mesmo, realmente têm pleiteado um tempo maior para a sua vida pessoal, né? Isso, lamento, mas eu não tenho uma resposta. Tem problemas que são muito complexos, né? E a gente ainda não tem uma resposta. Aliás, a sociedade ainda não tem uma resposta, né? Eu só posso dizer que realmente conciliar mais tem sido muito mais saboroso e saudável, né? Mas agora, né? Eu não sei se na época como é que seria isso e qual o impacto que isso teria na perspectiva de carreira. Esse é que é o desafio e é o trade-off que está na mesa. Mas as gerações novas saberão, obviamente, encontrar novas soluções, novos caminhos e novos encaminhamentos para o mundo do trabalho, que está em discussão. Todo o mundo do trabalho está sendo questionado, com as novas tecnologias, com IA, com home office, tudo isso está na mesa, está sendo agitado para se buscar uma nova equação social que funcione.
Assim, acho que a minha contribuição, o objetivo não era trazer uma resposta correta. É um compartilhamento para aqueles que estão nos assistindo e uma reflexão. Uma reflexão que o equilíbrio não existe, é uma escolha. Então, acho que esse é o grande ponto. Não existe dentro da minha percepção, obviamente, mas o equilíbrio qual é o trade-off que você quer ter? Qual é o caminho que você escolheu? É uma escolha, né? Assim, é muito importante isso, né? E tempo é o único ativo que a gente tem que não é possível de estocar, a gente não sabe quanto tem. Então é sempre uma escolha, né? Então é sempre um trade-off extremamente difícil de fazer e é importante a gente colocar isso, porque quando quem estiver nos assistindo olhar uma carreira como a sua, os sacrifícios que foram feitos para que essa carreira também se desenvolvesse. Então, não é tão simples quanto parece, não tão fácil quanto sei, e não é só, e eu acho que esse é o meu grande ponto, o que você vai desenvolver de competência ou de aprendizado, mas são essas escolhas que você vai fazer, porque você pode ter todas essas competências e escolher não trilhar esse caminho, e o mais importante, está tudo bem, porque cada um tem a sua escolha individual. Lima, para a gente poder fechar esse movimento... Permite claro. só pegar carona no seu raciocínio e dizer o que você disse com outras palavras. Não é que talvez não tenha um equilíbrio, é que talvez é o seguinte, o equilíbrio é individual para cada um. Certo? Para mim, o equilíbrio é esse. O que me satisfaz é esse equilíbrio. Para outro não é um outro equilíbrio diferente. Então, é difícil falar num equilíbrio geral, coletivo. Cada um julga onde é que está a sua posição de equilíbrio mais adequada. Talvez seja melhor dito dessa forma, né? Não sei. Mas, desculpa. Eu acho que o equilíbrio está muito na condição de contorno, né? O que você dá foco naquele momento e o que naquele momento é o... Então, para mim isso aqui tá bom. Não tá bom, eu vou abrir mão disso. Não vou, dessa vez eu não vou viajar, não vou sair, vou ficar com a família. Entendeu? Então, o equilíbrio é muito individual para saber onde é que é. Talvez o que... Quer dizer assim, que de uma maneira geral ele está se deslocando mais em direção à família do que em relação às carreiras, né? De uma maneira genérica, mas continua sendo individual. Lima, para a gente fechar o bloco do Gestão de Verdade, eu vou fazer uma pergunta que é uma pergunta que eu mesmo me faço algumas vezes, né? O que você falaria para você há 30 anos atrás que teria feito você ou sofrer menos ou acelerar o teu caminho? Hoje, com todo o aprendizado que você tem, com toda a clareza de raciocínio que você tem, com a condição de contorno que você criou, o que você olharia para você 30, 40 anos atrás e diria sobre qual é a dica que você se daria? Cara, é difícil a gente sempre pensar como é que vai fazer, mas eu vou dar uma dica que não é minha, né? E uma dica que, assim, seja humilde e contribua, é sempre a dica para todo mundo que quer subir na carreira, certo? Essa dica não é minha, essa dica foi do... eu sempre dou esse exemplo porque eu achei genial. Isso foi do Barack Obama num encerramento de turma, perguntaram para ele: presidente, não tem nada a ver com ideologia política, é apenas uma resposta inteligente e que eu concordo com ela. O senhor quer atingir o posto de maior liderança do mundo e tal, o que é que o senhor recomenda? Uma turma de formandos. Ele parou, olhou e disse assim: olha, se eu pudesse dizer uma coisa que pode ser útil para vocês, na carreira de vocês, seja humilde no sentido de aprender, de querer, não achar que você sabe tudo, sempre. Isso engloba uma série de coisas, ser humilde, e contribua. Né? Você é alguém que faz diferença. Você é alguém que está no grupo ou não está no grupo, é muito diferente. Eu até tinha um colega meu, que já é falecido, que eu gostava de dizer para ele uma coisa, que eu vi num filme uns 40, 50 anos atrás, um filme de guerra, e o general chamou um sujeito lá super qualificado e diz assim: olha, você vai fazer uma missão de extrema importância e você vai ter direito a escolher 5 pessoas para levar com você. Aí ele falou: não, eu vou levar o fulano. Aí o general falou assim: pô, peraí, eu nem falei ainda qual é a missão. Como é que você ia estar dizendo o seguinte? E ele respondeu a frase assim:
eu não quero saber qual é a missão que o senhor quer me dar. Esse cara eu vou levar. Qualquer que for a missão que o senhor vai fazer, eu vou querer ele, eu vou precisar dele. Então, assim, seja essa pessoa, né? Que as pessoas olhem para você porque você contribui, porque você ajuda, porque você contribui, né? Tentar é difícil, né? Não é fácil ser esta pessoa. Aliás, vou até fazer um comentário. Aquele consultor que eu falei que me deu várias lições, foram vários, mas esse, um deles, um dia ele falou para mim o seguinte: Lima, uma pergunta parecida com a sua, qual é o currículo ideal? E aí, então, conversando numa mesa de café, eu falei, olha, o currículo ideal, aí dei aquela resposta, tem que ter tantas páginas, deve começar assim, fazer isso, fazer aquilo. Eu estava começando como executivo de RH, mas eu sabia a resposta. Dei a resposta, ele olhando para mim e rindo, olhando para mim e rindo. Quando eu terminei, ele riu e falou assim, olha, se fosse uma pergunta acadêmica, você tinha tirado 10. Mas como é uma pergunta prática, você tirou 0. Eu falei, como assim? Essa resposta está em todos os livros e está correta, não está errada não. Mas o currículo ideal, Lima, é um nome. Quando o cara diz Pelé, tá certo? Não precisa dizer que estudou o Word, datilografia não sei aonde, cuscoçou as... Quando o nome fala por você, tá certo? Esse é o seu currículo, né? O desafio é ser Pelé, porque ninguém só teve um, né? Mas a mensagem é o seguinte, né? Você é o seu currículo, né? É que as pessoas te veem o que você faz, o que você é. Tem uma frase muito boa que é o seguinte: não importa se o que você faz é você ou não é, mas vai ser entendido como sendo você. Se você chega na hora, se você não chega na hora, se você fica cuidando dos seus problemas pessoais ao invés de cuidar dos negócios da empresa. Como é que você trata a moça da limpeza, o rapaz do cafezinho, não sei o quê. Isto é você, né? É como você é visto, né? Porque a corporação é um grande Big Brother, né? E as pessoas estão te vendo o tempo todo, estão fazendo uma imagem a seu respeito, tá certo? E essa imagem, às vezes, te levam para o paredão e, às vezes, te tiram do paredão, tá certo? E as pessoas estão te vendo. Então, contribua e seja humilde, ajuda muito nessa imagem corporativa que você cria. Lima, te agradeço demais por essa oportunidade que você deu para a gente aprender contigo, de sintetizar tanto conhecimento. Espero que aqueles que nos assistiram assistam com atenção, assistam mais uma vez, né? Anotem. O grande objetivo do Gestão de Verdade é trazer executivos, pessoas que têm impacto na nossa sociedade, para poder trocar conosco e acelerar o nosso aprendizado, que afinal de contas foi como bem você colocou, né? Aprender sozinho, primeiro você faz a prova, depois que você aprende. Eu adorei essa lição. Inverte esse processo, entra aqui e aprende com a gente. Lima, muito obrigado. Obrigado. Você sabe que te admiro muito, gosto muito da maneira como você conduz os seus trabalhos e tal, e é sempre uma honra, né, estar aqui com você. E quando você chamou, disse, não, é uma troca de ideias. Eu falei assim, olha, com você eu aceito trocar ideias, mas normalmente eu gosto das minhas. Muito obrigado, Rafael. Obrigado. Bom trabalho.